Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. E esse é o Prosa em Família. Então, um dos temas muito delicados que chegam até os consultórios, né, das pessoas que trabalham com adolescente é a questão da dependência química, né, Larissa? Sim. E realmente a gente sabe que esse é um assunto extremamente doloroso para a família, para a pessoa, para o adolescente, né, que está envolvido nesse processo. Mas o que a gente queria falar aqui é de uma nova perspectiva de intervenção. A dependência química, ela é um fenômeno cada vez mais presente na nossa sociedade e a gente sabe, também já falamos disso em vídeos anteriores, a adolescência, por exemplo, é um momento de particular sensibilidade para a adição, para um comportamento de adição, né? Que seria o comportamento que predispõe ou que conduz à dependência química. Então, quando a gente fala dessa nova perspectiva, a gente pensa que nós precisamos questionar o que se estabeleceu até aqui, que é uma ideia de controle. Até em termos de políticas públicas, muitas vezes a gente tem uma terminologia utilizada que lembra o controle, Ludmila, que é a ideia de guerra às drogas, de combate às drogas. A gente precisa lembrar de uma questão muito importante. Em outros países do mundo, a questão das drogas, ela não é uma questão policial, ela é tratada pelo Ministério da Saúde. Ela é tratada como um problema de saúde como um problema de saúde pública. Então, quando a gente fala em oferecer uma nova perspectiva de intervenção, é sair um pouco dessa ideia do controle absoluto sobre o dependente. Porque hoje, o que é o modelo usual de tratamento? É você impor a abstinência ao dependente químico, como se isso também pudesse ser controlado. A partir de agora eu não vou mais usar nenhuma substância química. E não é assim. A gente tem que entender que a pessoa, nessa perspectiva, ela está adoecida. Então, o que ela precisa é de uma intervenção que possibilite uma real mudança. E a abstinência, muito dificilmente ela vai ser conseguida, pelo menos de cara. Então, hoje a proposta que se trabalha é a de redução de danos. Né? Apesar de a gente ter aí, em termos de políticas públicas, um aceno para um retrocesso, para um certo conservadorismo, ainda está vigente a política de redução de danos, que é quando você ajuda a pessoa não mais a lutar por uma abstinência total de cara, porque além disso ser muito difícil, a gente tem que pensar, serve a quem? Porque o dependente, Ludmila, ele tem um sofrimento fisiológico quando a abstinência acontece. Não é que ele não consiga sustentar porque ele é um vagabundo, um sem vergonha, exatamente porque o termo é dependente, há uma dependência neuroquímica. E aí quando você impõe essa abstinência e ele não consegue cumpri-la, ele se sente fracassado, ele se sente impotente. Exatamente. Por isso que a gente vê tantos exemplos que a gente chama de recaída, que a pessoa volta a usar. Porque além da questão fisiológica, ela se sente emocionalmente incompetente, abalada, e aí ela volta a usar aquilo que consegue tirá-la daquele sofrimento. Então é muito mais fácil a gente usar um discurso comum e dizer, mas é assim mesmo, droga é coisa de vagabundo, é só você colocar ele, enfia ele na clínica, ele vai aprender. Gente, isso não funciona. E a gente precisa... Comprovadamente não funciona. Então ninguém tá aqui dizendo, vamos deixar pra lá, né, Larissa? Não é isso. A gente está falando de um tratamento que possa realmente, uma intervenção que possa ser eficaz pro dependente e pra família. E mais uma vez, a gente trabalha com a ideia, né, que é muito do que a gente tenta difundir aqui no canal, é a ideia de potência. A pessoa que é dependente, ela não pode ser reduzida a isso. Do mesmo jeito que a pessoa tem uma característica que é a dependência, ela tem outras que podem mostrar sobre a potência dela. Então, nós precisamos ajudar essa pessoa a fazer contato com isso. E ninguém aqui está romantizando a história e dizendo que é muito fácil ter um dependente na família. Não se trata disso. Mas a família, muitas vezes, ela corrobora com a adição, porque a família sustenta comportamentos ligados ao uso de drogas. Drogas lícitas, como o álcool, por exemplo. Nós conhecemos histórias, Ludmila, de
adolescentes dependentes que passaram um tempo numa clínica, internados numa clínica, e quando saíram da clínica foram recebidos pela família com uma festinha regada a álcool. Então, o que se ensina para o adolescente? Que a família também precisa de mecanismos de alteração de consciência. Porque às vezes a gente acha que o ambiente não ofereceu nenhuma influência, mas oferece, é claro. Sim. A partir do momento que você... e aí ninguém está dizendo que a família também não possa ter momentos de lazer, a ideia não é essa, né? Mas o que a gente está querendo mostrar aqui é que precisa haver uma mudança no entorno, uma mudança no contexto, para que esse adolescente possa ser ajudado. Isso. Não é só esperar que ele se cure, né, seja pela imposição da abstinência ou qualquer outro tipo de intervenção. A família precisa estar presente nesse tratamento, de todas as formas. Exatamente. Não é só auxiliando o adolescente, levando para a clínica, para o acompanhamento terapêutico. A ajuda da família, nesse sentido, ela precisa ser muito maior, muito mais efetiva. Isso, a gente tem que entender que o problema da dependência é um problema sistêmico. Ele afeta todo mundo no sistema familiar e no sistema social também. A gente tem uma estimulação quase sempre, né, uma estimulação social ao uso de drogas. Aí nós estamos falando das lícitas, mas quanto mais a pessoa bebe, mais valorizada socialmente ela é. Então vamos pensar no discurso que a gente vai construindo socialmente e familiarmente para melhorar as nossas estratégias de ajuda a quem está nessa condição. Exatamente. E você? Você já teve uma situação assim no seu consultório? Conta pra gente qual que é a sua experiência, que tipo de intervenção você usou, se ela foi eficaz, se ela contribuiu. Vamos manter esse diálogo. É isso. Vem prosear com a gente. Tchau. Tchau. Um beijo.